A gente recebe no programa Olho Vivo de hoje o doutor Bruno Fernandes, já está aqui na nossa bancada do programa Olho Vivo, farmacêutico, bioquímico e diretor técnico do Laboratório de Análises Clínicas, Dr. Ivan Cavalcante, que é uma referência em análises clínicas para o sertão paraibano e também para o Cariri cearense. Dr. Bruno Fernandes, seja bem-vindo ao programa. Alegria recebê-lo hoje, ao vivo, para a gente falar sobre análises clínicas, exames, mas também sobre o reconhecimento que o laboratório ganha esse ano, ao longo de tantos e tantos anos de dedicação à saúde da nossa região. Boa tarde. Boa tarde, meu caro José Dias. Boa tarde a todos os telespectadores nesse pool de emissoras de rádio e também de televisão aqui fazendo conexão com a TV Diário do Sertão. E é uma honra para a gente estar aqui nos estúdios desse magnífico meio de comunicação do todo o sertão e alto sertão paraibano, para todo mundo através também da internet. De fato. Então você que está nos acompanhando vai poder participar, você que tiver alguma dúvida em relação aos exames. A gente sabe, doutor Bruno, que em um período sazonal como esse que a gente está vivendo, né? Não é porque, assim, quem me conhece sabe, eu sou muito precavido, né? Eu tenho, assim, um cuidado enorme na minha saúde, sempre quero saber quais são os exames, o que é que eu tenho que fazer, enfim, Priscila sabe muito bem disso. Conrado muito mais, né? Sabia muito mais. E nada melhor do que ter o senhor aqui para a gente falar sobre isso. Mas, no início dessa entrevista, eu gostaria que o senhor pudesse trazer detalhes para a gente de uma conquista, né, do Laboratório de Análises Clínicas Dr. Ivan Cavalcante. Não dá para falar do laboratório sem lembrar do inesquecível Dr. Ivan Cavalcante, né, um dos grandes nomes da saúde da nossa cidade e da nossa região. Ele dá nome ao laboratório e nós vemos que o sonho do Dr. Ivan, ele continua vivo, né? Ele continua sendo realizado. Exato. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Dr. Ivan de 2009 a 2014, no meio do ano, quando saí para um projeto pessoal que não dava para dar continuidade ao mesmo tempo ao laboratório. Mas saí com o coração partido, e igualmente ele me dizia que também sentia muito a minha falta. E nessa convivência aprendi muito de profissão e aprendi muito também de vida. O Dr. Ivan era um ser humano fantástico do ponto de vista também pessoal. E uma das maiores metas do Dr. Ivan foi sempre a observância da ciência, da tecnologia, implementando tecnologias assim pioneiras aqui na nossa região. Cito vários exemplos, por exemplo, do primeiro DNA coletado aqui em Cajazeiras, data de 1990, quando o Dr. Ivan fazia pela primeira vez uma parceria com a Genômica, até hoje mantida pelo nosso laboratório. Dr. Ivan, para quem não sabe, fez exames de hormônios enviando para o Fleury, em São Paulo, pela metodologia já em desuso hoje, mas já à época era algo fantástico, era radioimunissaio. Logo depois, o Dr. Ivan sentiu a necessidade de oferecer esse serviço aqui, trouxe o ELISA, que é uma metodologia mais recente. E, por último, em 2009, eu tive a grata satisfação de aqui, trabalhando com ele, implantar o hormônio aqui para entrega no mesmo dia, através da quimiluminescência, num equipamento moderno, novo, num projeto arrojado para a época, assim, que dava medo, dava frio na barriga pelo investimento que era feito, frente, claro que se fala em serviço privado, tem que ser feito esse parâmetro do custo, do benefício, mas o Dr. Ivan era um aficionado, ele enfrentava tudo, ele investia pesado porque ele amava o que fazia, ele vivia o laboratório no seu dia a dia. É verdade, e a grande prova disso, doutor Bruno, eu gostaria inclusive que o senhor pudesse detalhar para a gente, é a conquista, né, do certificado Platina do Programa Nacional de Controle de Qualidade pela Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, o laboratório desde 2006, né? Pois é, José Neto. Integra um fato... essa lista de reconhecimento, né? Isso. De acreditar na ciência. Isso. Quando eu chegava aqui, para você ter uma ideia, o Dr. Ivan já estava com equipamento automático, moderno, de análises clínicas, que faria os exames de bioquímica
há mais de 2 anos. Isso em 2009, ele desde 2006 já tinha um equipamento ultramoderno, poucos laboratórios da nossa região tinham. E aí, mostrando o desejo de oferecer o melhor serviço, de oferecer um exame com mais qualidade, com ainda mais precisão, o doutor Ivan, de forma espontânea, passa a participar do Programa Nacional de Controle de Qualidade, o PNCQ, que é gerido, que é gestado pela Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, que é um grande organismo feito e organizado por outros colegas analistas clínicos, hoje também compondo eles farmacêuticos, também compõem biólogos que atuam nas análises clínicas e também biomédicos. Enfim, esse programa nós participamos desde 2006 de forma espontânea, através de um gesto da busca pela qualidade do nosso idealizador maior, do nosso amigo inesquecível, Dr. Ivan Cavalcante. Está aí esse certificado desde 2021, que já fazíamos jus, uma vez que aos 15 anos ininterruptos de participação consecutivas, obtendo resultados excelentes, o laboratório já faz jus a receber essa conquista, esse referendo. Ele já havia tido o prazer de receber a categoria ouro e nós estamos há 2 anos de receber, se Deus quiser, continuando como estamos levando o laboratório nesses últimos 3 anos, a receber o diamante. Tenho, sem sombra de dúvidas, a certeza de que nessa grande região nossa, talvez seremos hoje, não posso afirmar com firmeza, mas talvez sejamos exclusivos nessa condição. Fato. Coisa que pela qualidade laboratorial, né? Exatamente. E excelência nos resultados. Coisa que a pandemia traz uma preocupação, uma vez que na pandemia o laboratório de análise clínica passou a ser cada vez mais requisitado, uma vez que a doença da Covid-19 era preciso ser feito o diagnóstico é laboratorial, depois o acompanhamento da doença em si era laboratorial, e aí se passou a ter uma dificuldade de padronizar os resultados. E a Anvisa, juntamente com esses organismos que regem a nossa área de atuação, Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial, Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, juntos normatizaram a RDC. O ano passado entrou em vigor, em agosto do ano passado, obrigando os laboratórios clínicos do país inteiro a ter um controle, um sistema de controle de qualidade externo para referendar os seus exames. Isso passou a ser obrigatório quando? Em 2023, após pandemia. Coisa que nós já fazíamos e já era corriqueiro para nós desde 2006. Está aí esse certificado exposto em tela, mostrando essa conquista que para nós nos enche de orgulho. Traga aqui também o reconhecimento a toda a equipe que está lá nos bastidores, aos 3 biomédicos que trabalham conosco, aos 3 técnicos, o pessoal da recepção, que são 5 funcionários, e aos mais colaboradores que compõem as 6 unidades de coletas que nós temos, além de Cajazeiras. Então, esse reconhecimento vai também para eles, também que juntos todos nós fazemos o nosso laboratório seguir em frente. Como eu bem dizia, o Dr. Ivan não deixou apenas uma herança financeira para a família, mas sim um legado de análises clínicas, um legado na área da saúde. O laboratório está inserido no seio da saúde de Cajazeiras, que vem crescendo dia após dia com as universidades aqui particulares e também a federal, com os demais cursos da área de saúde. Então, o laboratório compõe esse ecossistema da área da saúde e não poderia ser descontinuado com a partida precoce do Dr. Ivan. E graças a Deus, a sua família, sua esposa, seus 2 filhos têm essa visão de dar continuidade, mas não dar continuidade por dar continuidade, mas dar continuidade sempre investindo da melhor forma, sempre trazendo o que há de melhor. Doutor Bruno, hoje o laboratório está presente em Cajazeiras, mas em cidades da região e também no Ceará. Isso, nós estamos presentes em Cachoeira dos Índios, numa unidade própria, um prédio bonito, aconchegante, onde você vai encontrar naquela região o mesmo atendimento, a mesma receptividade que você encontra na nossa sede. Também em São João do Peixe, uma moderna e belíssima unidade de atendimento própria do laboratório. Outra em parceria com a amiga Fabiana lá em Santa Helena. Nós temos também uma boa receptividade do público de Santa Helena. O Dr. Ivan sempre teve essa receptividade lá. Temos em Triunfo outra unidade
Temos outra unidade em Palmirim, também um prédio nosso próprio, do laboratório, coisa que grandifica aquela cidade parceira. Foi a primeira unidade de coleta fora de Cajazeiras, e Baixio, no Ceará. Essas são nossas unidades que disponibilizamos às pessoas que estão ali mais próximas para evitar essa vinda a Cajazeiras e obter o mesmo resultado que você obtém fazendo o seu exame, a sua coleta em Cajazeiras. Bacana. Doutor Bruno, nós sabemos que estamos num período sazonal, né, de vários vírus. Inclusive, o nosso querido amigo Zé Neto está se recuperando de uma virose. Quais são os exames de diagnósticos desses vírus que existem no laboratório? Pois bem, na verdade, esse período sempre vem com momento de chuva, mudança climática. Agora mesmo, vindo para aqui para os estudos, o clima já está de chuva, senão se já não choveu, né? Então, de repente, amanheceu sol, solarado, sol quente, e de repente o clima vai mudando e vai caindo aquela chuva. Isso, essa sensação de umidade, essa mudança brusca de temperatura faz favorecer a proliferação de vírus, principalmente os vírus respiratórios, né? E aí ambientes fechados, com ar-condicionado, que hoje é quase que unanimidade em todos os ambientes, as escolas, sejam públicas ou privadas, hoje têm ar-condicionado. Basta que alguém esteja ali na fase crítica da virose, presente no ambiente daquele, para disseminar de uma forma rápida. A prova é tanto que no período da Covid-19 foi obrigatório, ou pelo menos se esperava que não precisava ser obrigatório, mas que o cidadão tivesse a consciência de não transmitir o vírus a outrem, usando assim a máscara. E a gente observou naquela época uma queda brusca do número de virose respiratória. Por quê? Por causa do uso da máscara. Então, o que se pede é que, se alguém está com sintoma gripal, está com sintoma de alguma virose respiratória, que use a máscara para prevenir a transmissão, para quebrar esse elo de transmissão, porque é uma doença que se transmite pelas vias aéreas. Então, um espirro, passa a mão no nariz que está coçando, que é própria da sintomatologia de uma virose, você pega numa superfície, pega na mão de alguém e está ali a levar, a transmitir de forma mais rápida. Então, os exames de laboratório, eles vão muito do diagnóstico. Você deve procurar o médico se o sintoma for muito acentuado, em especial, e o médico vai lançar a mão de buscar o laboratório para referendar ou não aquele diagnóstico ou hipótese diagnóstica que ele está levantando. Então, assim, os principais exames, hoje, principalmente a Sociedade Brasileira de Pediatria pede ou preconiza que se espere 3 dias, se a febre não for tão intensa, se o sintoma não for tão intenso, para que se faça um hemograma e um PCR. O hemograma, ele vai dar uma visão bem global do processo infeccioso, né? Junto com o PCR, que o PCR, a partir do valor que ele vai ser determinado, vai se ter um direcionamento se aquela infecção é apenas viral ou se já tem um comprometimento de uma infecção bacteriana. Então, esses são os exames carro-chefe, a princípio. O PCR a gente ouviu muito no período da pandemia, né? Ouvimos muito, né? Mas aquele PCR ele tem a mesma nomenclatura, porém são exames totalmente diferentes. São diferentes. Né? Isso. O exame que eu me referi agora junto com o hemograma, o PCR, que é uma dupla muito comum em hospitais, naquela hora da emergência médica ali, ele pede o hemograma, o PCR. PCR significa proteína C reativa, é uma proteína produzida no nosso fígado diante de um processo infeccioso ou inflamatório. Não somente um processo infeccioso viral ou bacteriano vai elevar essa proteína C reativa, mas processos também inflamatórios, exemplo de lúpus, artrite reumatoide, algumas condições clínicas que podem elevar esse valor, que a princípio, se você não tiver nenhuma sintomatologia, se você não tiver nenhuma doença em curso, esse valor do PCR fica em torno aí de 0 alguma coisa. E aí você observa que, por exemplo, na infecção bacteriana punjante, uma infecção bacteriana forte, você pode encontrar valores de PCR da ordem de 300 unidades. Nossa. Então, isso aí, esse valor, esse exame também, junto do outro PCR que você comenta agora, tão visado, tão falado na pandemia, ele era muito importante no prognóstico do paciente internado na doença da Covid-19, uma vez que ele demonstrava, através dos seus valores obtidos, a que nível estava aquele processo inflamatório, porque a doença da Covid-19 era uma doença inflamatória, é uma doença inflamatória, era o que mais matava, era justamente essa função inflamatória que ela desencadeava no organismo.
E aí, quanto maior aquele PCR, mais inspirava cuidar daquele paciente, mais era utilizado o corticoide naquele momento para que aplacasse, né, aquele processo. Uma vez caindo o valor de PCR, se diminuiria aquela concentração de anti-inflamatório, porque também o anti-inflamatório iria reduzir o seu sistema imunológico, o que não era interessante naquela hora. Então, era uma conta que tinha que ser feita, muito bem feita, o resultado precisava ser muito preciso, para que o médico pudesse intervir de uma forma segura para salvar a vida do paciente. Então, essa outra PCR é uma reação de polimerase em cadeia, que usa a tecnologia da biologia molecular, aonde se observa, onde se consegue detectar o material genético do vírus da COVID, do vírus SARS-CoV-2. Então, se consegue em laboratório um prime seria um pequeno pedaço que vai encontrar no RNA do vírus, que ele era um vírus de RNA, uma similaridade, e ali vai se ligar e o aparelho vai detectar que há ou não presença do vírus naquele material. No caso do vírus da COVID-19 seria o SUAB, né? O material colhido, que era o melhor local para se obter essa amostra, seria na região nasofaríngea, que era onde o vírus mais se concentrava, na fase aguda da doença, né? Esse exame é interessante porque ele consegue detectar apenas um vírus, ele é capaz de conseguir detectar. Então, a sensibilidade é altíssima, assim como também a sua especificidade, ou seja, ele diminui muito o risco do falso negativo, como também do falso positivo, porque ele tem uma ligação fortíssima apenas com aquela molécula de material genético do vírus e de outros também patógenos. Então, a gente tem também da dengue. Hoje, inclusive, nessa nova onda da dengue no país todo, o Ministério da Saúde disponibilizou, através dos LACEN estaduais, né, a rede LACEN, o exame também de PCR para dengue. Tem para chikungunya, para HIV, enfim, para que se fizesse de uma forma mais precisa e mais segura o diagnóstico, né? E esse é o grande desafio. Acho que hoje, por exemplo, alguém que está cometido de uma síndrome, né? Não vou dizer uma síndrome gripal ou respiratória, mas algum problema de saúde hoje, esse período sazonal aqui na nossa região. A primeira pergunta é essa: é dengue? É uma virose? É a influenza? É a chikungunya? É Zika vírus? É Covid-19? E em meio a tanta pergunta, né, que as pessoas fazem, por exemplo, eu fiz essa pergunta. Eu aproveito para mais uma vez lhe perguntar: como diferenciar a partir dos sintomas? Procura o médico. É interessante que todos os exames eles sejam feitos para que se descubra qual doença ou a partir de cada realidade é que se solicita o exame? Para dengue, para Zika vírus, para gripe, para Covid? Isso, José Neto, é o seguinte: você chega ao consultório médico, traz uma queixa e traz uma sintomatologia de uma doença. E aí o médico clínico, ou o médico especializado, o pediatra, ou seja, qual a especialidade que você procurar, ele vai ter um arcabouço mental, um fluxograma da sua sintomatologia, dos seus sinais e sintomas, e aí ele vai lançar mão daquela hipótese diagnóstica. Eu creio, até também a questão epidemiológica do momento faz com que o médico direcione esse pensamento, ou seja, eu atendi durante 24 horas na UPA de Cajazeiras 100 pessoas. Das 100 pessoas, os sintomas eram quase que 80% os mesmos. E aí, nos primeiros testados, se descobre que, por exemplo, um caso hipotético, é dengue. A imensa maioria seria dengue. Então, há um direcionamento para se investigar dengue. Então, por isso é importante os dados epidemiológicos, o médico ser daquela região, ele vai conseguir entender. Também o médico que está lá no seu consultório particular e começa a ter um fluxo maior de pacientes com aquela mesma sintomatologia. E ele já vai trazendo à luz que poderá ser o quê? Um vírus respiratório, sensicial respiratório, adenovírus. Então, assim, a doença respiratória, ela tem aí cerca de 20 tipos de vírus diferentes que podem acarretar. Alguns deles que trazem um risco maior para a saúde, H1N1 é um deles,
né? O sincicial respiratório em crianças de menos de 1 ano de idade pode levar à doença da bronquiolite, que foi muito comum ano passado e agora novamente. Então, assim, nesses casos, o médico vai lançar mão de uma investigação mais precisa para se descobrir a causa, para tratar de uma forma mais propícia, para que ele evite um agravamento do quadro. Na grande maioria dos casos, não. A virose ela tem um curso de 5 a 7 dias. Nos primeiros 3 dias de surgimento de sintoma é o que ela faz mais difícil. Após esses dias, o organismo da gente, de uma forma espontânea, começa a trabalhar para nos defender e, naturalmente, a gente vai saindo daquele quadro, assim como você hoje está bem. Então, a virose ela não é possível ser diagnosticada? É sim, desde que você tenha um direcionamento. Você vai diagnosticar, por exemplo, o vírus da dengue, através da técnica do PCR, você vai conseguir detectar nos primeiros dias de sintoma da doença, que leva a um pensamento hipotético, eu estou diante de um quadro de dengue, até pela sintomatologia típica daquela doença. O hemograma também, no caso da dengue, ele é muito direcionador, ele vai mostrar aí uma baixa de plaquetas bem acentuada, na maioria dos casos, ele vai mostrar uma queda no número de leucócitos, vai mostrar células do sistema imunológico, os linfócitos especialmente, de uma forma diferenciada, eles mudam de conformação, de morfologia. Então, tudo isso consegue se ver também no hemograma, além do paciente apresentar fortes dores articulares, dor de cabeça intensa, febre muito alta. Então, assim, eu, em 2022, comecei um quadro, no mês de agosto, início de agosto, muito semelhante a uma virose, que é uma moleza, vontade de ficar deitado, e de forma que não respeitei talvez esses sintomas e viajei, voltei. Ao voltar, justamente depois estudando o caso, se observa que no caso da dengue especificamente, após a queda daquela sintomatologia inicial de febre e dores no corpo, poderá surgir a dengue grave, que é o risco que se tem no caso de dengue. Então eu já tinha tido dengue em 2018, nessa segunda vez que eu tive o quadro se agravou. Uma segunda-feira, amanheci muito indisposto, uma forte dor abdominal, sensação de plenitude, o abdômen muito distendido. Procurei a unidade de saúde hospitalar e fiquei internado 4 dias. Né? Minhas plaquetas chegaram a 24.000, as transaminases, que são as enzimas hepáticas, hoje muito importante também para acompanhar os casos de dengue, que se solicita e que se faça em laboratório para se ver a dimensão do processo no fígado, uma vez que, nos casos mais graves, há um comprometimento hepático bem pronunciado. Então, já tinha líquido aí na cavidade abdominal, já tinha líquido na cavidade pleural, um quadro clássico de dengue hemorrágica. Fiquei em Souza, né? Graças a Deus, tive todo o suporte lá no hospital regional. Um abraço para a doutora Sonali Medeiros, que me acompanhou o tempo inteiro. E me segurou a mão e disse, não, você não vai ser transferido, você vai sair dessa. E graças a Deus eu estou aqui contando a história, mas foi um momento muito difícil. Então, assim, no caso da dengue, a população pode ajudar, diminuindo aí a questão da água parada, porque é uma arbovirose. A arbovirose são doenças que têm como transmissor um mosquito. E aí você tem a dengue, você tem a chikungunya e a zika, que as 3 são transmitidas pelo mosquito. Temos a malária na região norte, endêmica. É comum a malária lá na região norte, aqui na nossa região nem tanto. Mas basta para que haja uma explosão de casos, uma pessoa está infectada. Nós temos no nosso meio aqui o mosquito Aedes aegypti, que é uma espécie de muriçoca um pouco diferenciada. Ela se alimenta do sangue de alguém infectado e, por incrível que pareça, até mesmo os ovos, que é a fêmea do mosquito que se alimenta, ela é hematófaga, ela se alimenta para sobreviver e aí ela deposita seus ovos em água parada. Aqueles ovos dão origem a larvas que já surgem infectadas, já nascem infectadas com malária, com dengue. Então, daí a disseminação tão grande. Não precisa que seja um mosquito que pica aqui em José Neto, depois me pica, passa para mim outro mosquito. Não, o mosquito infectado, que é uma fêmea do mosquito, ela vai depositar seus ovos. Ao eclodirem esses ovos, vira larva, novo mosquito, esse mosquito já sai infectado e já infecta mais pessoas. Então, por isso a disseminação tão rápida e por isso a população tem papel fundamental evitando essas
águas paradas em casa, em pneus, em ruas, em coisas abandonadas. Então, assim, terreno baldio, terreno né, com muito mato. Então, a população tem também esse papel de eliminar o criador os do mosquito. focos, né? Isso. Né, doutor Bruno? O senhor estava falando aí sobre os exames, né, como um fator uma peça muito importante no diagnóstico de qual doença, né? Como diferenciar se é zika, se é chikungunya, se é... Isso. E aí nós temos, dengue. no caso específico das arboviroses, que a gente já entrou aí, dengue, chikungunya e zika, que tem, a princípio, sintomatologias muito próximas, com uma variedade assim maior na chikungunya, que causa dores mais intensas do que as outras duas. Nós temos e deixa muitas sequelas. Nós né? temos na dengue um exame de laboratório mais rápido de ser feito, que seria a pesquisa do antígeno, assim como aconteceu também na Covid, né? Surgiu o antígeno da Covid, que seria uma partícula do envelope viral, que se consegue um exame que detecta essa partícula presente no sangue, no caso dessas 3 doenças, né? No especial na dengue. E nós temos as sorologias. A sorologia, para quem está em casa, esse nome remete ao soro. O soro é uma parte do nosso sangue após a centrifugação. Então, nesse soro, nós encontramos as imunoglobulinas. Essas imunoglobulinas são induzidas por um processo infeccioso ou pela vacinação. Tão competente vacinação, que nos livrou aí de uma catástrofe nessa pandemia e que já livra todo mundo desde o nascimento, quando a gente é levado à unidade de saúde para ser vacinada de uma forma periódica nos primeiros anos de vida. Para quê? Para que adquiramos uma imunidade a diversas doenças que já mataram muito no passado. E foi através das vacinas, né, que a gente erradicou muitas doenças Muitas do passado. doenças, a poliomielite, que deixava a pessoa paralítica, deficiente, qualquer luxe, que era uma doença que causava uma tosse e matou muita criança no passado. Apenas para ser sucinto e rápido, 2 vamos citar aqui, mas infinidade de outras doenças né? Foram erradicadas, né? E também até no meio animal. Eu estava ouvindo esses dias a questão da luta pela erradicação da febre aftosa, que é uma doença viral. Sim. No mundo animal, que faz com que o mundo da agropecuária, do agronegócio, se preocupe, uma vez que exporta essa carne, e como ela pode ser transmitida ao ser humano, se evita nos países mais ricos do mundo, que são consumidores nossos, a ida de carnes de bois contaminados com esse vírus, né? Então, tem uma campanha, né, tem campanha para essa vacinação da febre aftosa no ramo, no meio animal. E no nosso meio humano, nós temos a obrigação, até hoje é obrigatório, quem faz parte desses programas de apoio social do governo, mostrar a carteirinha de vacinação do filho, uma forma de cobrar e incentivar, de uma certa forma, o uso da vacina como uma forma de prevenção. E é um dever social, né? Já que vivemos em sociedade, a gente tem esse dever. Eu sempre digo aqui, né, que é um compromisso de cidadania se vacinar. Porque né? a gente vive em comunidade. Nós estamos aqui 3. É verdade. E de repente eu estou aqui numa síndrome gripal forte, intensa, eu deveria me abster de estar aqui, né? Então a gente pede até que as pessoas tenham esse nível de comprometimento com a vida do outro, né? Porque de repente eu sou bem, meu sistema imunológico está bem, eu consigo me sair bem de uma doença, mas de repente eu estou ao lado com uma pessoa que é imunocomprometida, uma pessoa que tem dificuldade de se reabilitar após uma infecção, e ele pode morrer por uma simples gripe, que pode virar uma pneumonia. Exatamente. E ele vai falecer, principalmente crianças e idosos que têm uma imunidade ainda na criança precária, pela condição ainda, né? dele de criança, né? Ele vai se desenvolver ao longo do tempo, tanto que a criança no primeiro momento de educação, ao começar a ir para as escolas, ele adoece de uma forma corriqueira, quase 2, 3 vezes no mês, o pai fica louco, o pediatra todo doido, todo cheio, você gastando muito com medicamento, antibiótico, infecção de garganta. Por quê? Porque ele não tinha ainda tido contato com o meio externo, com os outros coleguinhas que traz o vírus da casa dele, o outro traz do outro. E tudo isso, ao longo do tempo, ele vai adquirindo uma imunidade. Como também o idoso, que ele já está ali, né, com o seu organismo cansado da luta diária do dia a dia que ele passou.
ele já tem uma queda no seu sistema imunológico. Então, a gente deve evitar esse contato com essas duas populações, especialmente. Doutor Bruno, o senhor falando em imunidade, existe algum exame que mostre como está a nossa imunidade, se minha imunidade está boa, se eu preciso ter um reforço, se eu preciso tomar alguma medicação, alguma vitamina? Que exame é que eu já quero fazer. Existe o seguinte, o hemograma, ele é hoje ainda um norte. Ele mostra, o hemograma, você de repente não está com nenhum processo de doença em curso, você faz o hemograma de uma forma apenas para ver como é que você está num check-up, que a gente chama, ele já dá uma demonstração de que você está bem, pelo ponto de vista da seguinte forma, você não tem um processo anêmico, você está com as plaquetas no nível adequado, seus leucócitos estão no nível adequado, a diferenciação dos leucócitos, a diferencial, que são 5 partes de células que compõem o nosso sistema imunológico, estão equilibradas. Isso me dá uma garantia de que eu estou bem. Porém, há exames mais específicos que demonstram também como anda a imunidade, que seria a dosagem ou a quantificação das imunoglobulinas, a IgA, que é uma imunoglobulina que nos defende e está presente nas nossas mucosas, né? Seja ela na mucosa gástrica, intestinal, desde que começa desde a boca. A IgA, a criança recebe da mãe no aleitamento materno, nos primeiros dias de vida, toda uma carga imunológica que a mãe tem para proteger a criança naqueles primeiros dias de nascida, após nascimento. Por isso que a amamentação é tão importante, né? Porque vai através da amamentação, o famoso colostro, é riquíssimo em imunoglobulina do tipo IgA, que a mãe adquiriu ao longo da vida, é tanto que a mulher grávida toma algumas vacinas a fim de que essa concentração esteja ainda maior naquele momento pré-parto, né? E aí temos a IgE, que é uma imunoglobulina muito ligada em mediadoras dos processos alérgicos. Nós temos a IgG, que é a imunoglobulina tardia, ela vai surgir e vai nos deixar, de certa forma, imune a várias doenças, é a famosa IgG, que nós fazemos aí também, IgG para dengue, IgM para dengue, para chikungunya, para zika, para Covid, que depois passou a não ter sentido pelo fato de que as pessoas estavam vacinadas e não adiantava você fazer mais a sorologia, porque você não ficava sabendo se foi por uma infecção ou se foi pela vacina. Então, passou-se a se utilizar, no caso da Covid especificamente, apenas o antígeno da Covid ou o PCR para a Covid. E aí nós temos também, em alguns casos, Zé Neto, você que me pergunta tanto sobre isso, os fatores do complemento, C3, C4, CH50, que é mais específico, aí tem um ramo da medicina que trata muito bem disso, que são os infectologistas, né, os profissionais da área de infectologia, da alergologia. Eles buscam a quantificação desses fatores do complemento nos casos em que a pessoa apresenta de forma assim continuada processo infeccioso. Então, há uma hipótese de que essa pessoa tenha um comprometimento do sistema imunológico. Então, são exames mais específicos, de uma área mais específica, que vai averiguar, vai investigar se aquela pessoa, se aquele paciente é um paciente que tem um imunocomprometimento já hereditário ou adquirido ao longo de sua vida. Então, aí é um exame que já fica mais especializado e não há necessidade da população, de uma forma geral, fazer uso. Estou entendendo? É como eu lhe digo. Há uma hipótese diagnóstica que é lançada e o médico leva esse paciente até o laboratório para que a gente faça uma investigação. O laboratório de análises clínicas é como um sistema, como se fosse um IML. Ali você vai averiguar a causa de várias doenças. Então, por isso que as análises clínicas, ela bebe em 3 fontes de ciências exatas. A gente trabalha com a química, com a física, a biologia, né? Biologia não é exata, mas a matemática é. Então, essas 3 outras ciências das áreas exatas fundamentam, junto com a biologia, as análises clínicas. Por isso que faz necessário um laboratório ter um controle de qualidade externa, que seria o quê? Seria você receber uma amostra que a gente recebe do Rio de Janeiro, que é a central lá do PNCQ no Rio de Janeiro. Essa amostra vem para que nós façamos o exame do hemograma, sumário de urina, parasitológico de fezes, todas as dosagens bioquímicas e hormonais. A partir daí, nós lançamos esses resultados obtidos no nosso laboratório no sistema deles e após o 5º dia útil do mês subsequente, nós recebemos um relatório sucinto
sucinto nada, um relatório complexo, grande, nos mostrando como foi os demais participantes no Brasil inteiro, se estamos adequadamente bem, se não estamos bem, se eu estou insistindo numa dosagem ali que não está chegando ao resultado a contento. Nós recebemos deles também o que nunca aconteceu, mas uma assessoria para se descobrir qual é a causa. E para que eu tenha um exame bom, um exame de excelência, eu preciso ter equipamentos bons, eu preciso trabalhar com reagentes de ótima qualidade, profissionais competentes para entender o funcionamento disso. E, enfim, é uma série de coisas que corroboram para que o efeito final seja um exame de qualidade com precisão e sensibilidade. Doutor Bruno, nós temos agora, nesse período sazonal, e nós temos também no Brasil, uma nova variante do SARS-CoV-2, que é a Omicron XBB. Já é possível diagnosticar a variante ou se diagnostica o vírus causador da Covid-19, que é o SARS-CoV-2? Pois é, José Dias, a gente está diante de um vírus. O vírus ele não é considerado um ser vivo. Impressionante isso. Você lembra aí do tempo que era estudante? Sim. Todo mundo pagou em biologia ou em ciências os 5 reinos animais. Os 5 reinos existentes, animais nada. Animais é um dos tipos, dos reinos, né? Nós temos aí o Monera, que estão dentro deles as bactérias, são os mais primitivos seres. O Protozoa, que são os protozoários, nós temos aí a Trypanosoma cruzi, que causa a doença de Chagas. O Calazar, que é um protozoário que causa. Nós temos depois o reino fungi, que tem vários fungos que causam doenças no ser humano e também no reino animal. Nós temos aí, depois dele, plantas e seres animais. E o vírus não está em nenhum deles. Porém, o vírus infecta todos eles. Todos eles. O vírus infecta bactérias, nós temos os bacteriófagos, são vírus que infectam bactérias, que causam na bactéria a possibilidade da bactéria evoluir e se tornar de repente resistente a antibióticos já consagrados de uso. Nós temos vírus infectando plantações inteiras, disseminando plantações inteiras. Nós temos o vírus infectando os animais não racionais. E nós temos os vírus que nos traz mais preocupação que os que trazem doenças para nós humanos. E aí a sua pergunta é interessante. Por quê? Porque para a detecção de um vírus é preciso que você estude o vírus, você conheça aquele vírus. Daí naquela região, no momento da Covid-19, como o vírus era o SARS-CoV-2, uma nomenclatura nova para um vírus que já existia. Por quê? Porque esse vírus mudou. Esse vírus ele tem capacidade de se modificar. A cada vez que ele infecta uma pessoa, ele poderá, dali em diante, se transformar em um vírus diferente. Por quê? Porque o vírus utiliza nosso material genético para se reproduzir. O vírus entra na nossa célula, ali na nossa célula ele não tem o processo de multiplicação celular que nós temos, mas aí ele entra no nosso material genético, faz esse procedimento, se multiplica, sai da gente e deixa a gente doente. Por quê? Porque nós detectamos uma partícula que não é própria do nosso organismo, dentro do nosso organismo. Então, o nosso sistema imunológico vai para cima do vírus para nos defender. E essa defesa, muitas vezes exacerbada, de quem tem um sistema imunológico muito ativo, é que traz aquela sintomatologia toda de uma doença viral. Aquela febre intensa, dores no corpo. Então, é um ciclo que o vírus leva para fazer essa reprodução e vai embora, para infectar outras pessoas, e assim o vírus sobrevive. E assim o vírus se multiplica e está aí desde que o mundo existe. E por isso a gente toma vacina todos os anos. Por isso que a gente toma a vacina da gripe todos os anos, porque essa vacina ela é modificada anualmente. A partir do momento em que os grandes cientistas que estudam essa área, que trabalham nessa área, na Fiocruz, na Biomanguinhos no Brasil, que um grande expoente do Brasil é na produção de vacinas, né? Talvez o maior programa do mundo em vacinação é o do Brasil, não resta dúvida disso. É tanto que nós fomos muito rápidos em vacinar a população, porque já é uma coisa corriqueira para o povo brasileiro em relação a outros países do mundo. Isso aí ficou visível na pandemia da Covid-19. E aí o que é que acontece? Esse vírus, ele que você me pergunta agora, ele, graças a Deus, ainda é detectado pela metodologia e pelos exames que estavam postos até então. Porque ele modificou, mas não modificou a estrutura que permite que façamos essa sua identificação. Então, levou tempo para que os cientistas conseguissem descobrir um exame específico
que conseguisse ser bem específico na hora de detectar o vírus da Covid-19. Então, essas variantes que surgiram depois não comprometeu essa estrutura que se utiliza para essa identificação. Está entendendo? Então, por isso que ainda o que está posto no mercado de laboratórios, no mercado da área da saúde, ainda consegue, de uma forma bem eficaz, diagnosticar o Covid-19. Doutor Bruno, muito obrigada pela sua participação hoje. A gente agradece demais por todas as explicações. Doutor Bruno tem que vir mais vezes aqui, viu? Com certeza. Para poder trazer mais explicações para a gente. Muita gente em casa tem essas dúvidas, né? Com certeza. Como é que eu faço? Para onde eu vou? Como é que eu descubro? Quais exames eu posso fazer para poder ter esse diagnóstico, levar para o médico? Tem muita gente que quer ir para o médico já com os exames na mão, né? Exato, mas o ideal é que ele vá... Passe logo no médico. Primeiro no médico, porque o médico é o maestro da área da saúde. Com toda certeza. Eu gosto de dizer isso porque eu trabalho em hospital e vejo que todo o processo que acontece com o paciente acontece a partir do olhar clínico do médico. Ele passou ali 6 anos na faculdade e aí é aquela velha história, cada um no seu quadrado. Então o médico vai fazer uma hipótese diagnóstica, pede para o laboratório testar aquela hipótese dele, em se confirmando ele vai ter todo um aparato científico que o médico traz na sua bagagem de estudos para medicação, para continuidade, para a enfermagem tratar, para a fisioterapia fazer o seu papel, para a nutrição entrar com a área dele. Algumas viroses, por exemplo, gastrointestinais, a pessoa não pode mais usar determinados alimentos, então entra a nutrição nesse momento para suprir as necessidades daquela pessoa. Aquela equipe multidisciplinar, né? Que hoje cada vez mais a gente sente que há essa presença. Antigamente era uma coisa mais cada um no seu canto, hoje não, a gente é muito interligado. E aí a gente recebe ligações de médico, recebe ligações de enfermeiro, de fisioterapeuta. Isso significa o quê? Isso aqui está muito intenso, do ponto de vista do laboratório, o que é que você acha? Então isso é muito bom e faz com que a gente estude cada vez mais e a população precisa realmente de mais esclarecimentos, porque é uma área bem específica. A gente estuda aí, eu tenho 20 anos de profissão, eu passei 5 anos e meio na faculdade. Então assim, tem toda uma bagagem de lá para cá, 26 anos na área. Então, a gente tem muita coisa para oferecer à população que não tem a obrigação de entender nem de saber disso. Mas, após a pandemia, a gente observa que as pessoas ficaram mais assustadas, ficaram mais temerosas, porque foi muito abrupto para muita gente. Você, de repente, adoecia hoje, 2, 3 dias a pessoa estava hospitalizada e, de repente, perdia a vida. Então, é muito difícil para a mente humana assimilar isso. A gente saiu agora há pouco dessa pandemia, então ainda está muito... aceso nas pessoas isso. E a gente vê isso, o reflexo disso é a lotação nos sistemas de saúde. As pessoas, qualquer doença que antigamente passava despercebido, você ficava em casa, tomava uma automedicação que não é recomendável também, se fazer automedicação, de repente você toma um medicamento que vai piorar seu quadro. Então as pessoas buscam mais diante do medo que foi gerado após a pandemia.